quais são os problemas, na nossa forma de ver, que estimulam, incentivam e empurram para uma reforma política. O primeiro dos problemas é a política é uma atividade da esfera pública, da esfera do bem comum. Então, a grande contradição do sistema é a existência do financiamento privado de campanhas, né? Por que é a grande contradição do sistema? Porque o financiamento privado faz com que você, num país muito desigual, perca a isonomia dos grupos econômicos do país e perpetua a influência dos grandes grupos econômicos no trato da coisa pública, né? Então você tem um grupo restrito de contribuintes, né, numa sociedade desigual. Não é como a democracia americana, que milhões de pessoas contribuem nas eleições nacionais, com dinheiro, vendendo as coisas, etc. E lá também o poder econômico é muito forte, mas aqui o financiamento privado reserva a um grupo muito seleto de empresas a condição de financiar e depois influenciar o sistema público, né? Se nós desejamos um sistema que a pequena empresa cresça dentro do sistema, que a média empresa cresça, que você tenha isonomia no tratamento das licitações, etc., você não pode conviver com o sistema de financiamento privado, porque o sistema de financiamento privado influencia sobremaneira depois nesses processos de contratação, desequilibrando o que devia ser isonômico do ponto de vista da disputa da área privada junto à área pública. E também, algumas vezes, direcionam e acabam se estabelecendo como mais fortes do que o próprio povo na determinação das prioridades, né? Nas democracias modernas, quais são os problemas das democracias modernas? É que as corporações mandam mais que o Estado, muitas vezes, né? Esse mecanismo, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, que eles deixaram de regular o sistema financeiro a um ponto que o sistema financeiro fez quase que ruir toda a sociedade, e quem pagou o prejuízo foram os mais pobres, né? Aqui no Brasil, nós temos um problema do significado da dívida pública também, da força dos bancos, dos grandes grupos econômicos, que acabam tendo força. Então, o que inicialmente nós colocamos como um problema, aí é o Partido dos Trabalhadores, e aí eu vou começar a fazer um diagnóstico dos pontos problemáticos. O primeiro deles, o mais importante, é o tema do financiamento privado, né? Esse é uma corrosão do sistema brasileiro e muitas vezes impede que qualquer cidadão entre na política e exerça cargo público, porque exige dele pensar um tema financeiro que não deveria ser assim. A pessoa, para ser candidata, devia poder dar a sua contribuição para a área pública sem precisar ter uma arquitetura financeira para a política. Um segundo aspecto problemático do sistema brasileiro é que ele é muito calcado no personalismo, né? Isso vem da tradição histórica do Brasil, das pessoas votarem em pessoas e votarem menos em partidos políticos, né? Isso faz com que haja um grande teor personalista na política brasileira e, por outro lado, o enfraquecimento dos partidos problemáticos, né? Quer dizer, os partidos não têm programa nenhum. O exemplo mais recente da falta de programa foi um partido formado pelo prefeito de São Paulo, né? Ele disse: o meu partido não é de esquerda, não é de direita e não é de centro, né? Então, do que é o partido dele feito? Não é isso? Não? Então, e ele não tem problema de dizer isso digamos, numa cultura de pouco programa partidário. O terceiro problema que a gente
encontra é o excesso de partidos, né? Nós temos só representados no Congresso Nacional 18 partidos e 27 partidos no país. Isso não reflete, não representa posições políticas, às vezes representa conveniências, né? Mais recentemente, essa do prefeito de São Paulo demonstrou uma conveniência. Ele não mudou de visão política, não é? Ele mudou de partido apenas. Então tem muitos partidos políticos, o que interfere fortemente na governabilidade. Um quarto aspecto do sistema brasileiro é que você tem uma baixa participação de alguns segmentos sociais. O mais gritante é a participação feminina. O sistema tem um número de mulheres muito pequeno, muito desproporcional ao número de mulheres na sociedade, né? Nós temos mais de 50% das mulheres na sociedade brasileira, mas as mulheres não estão nem na Câmara, nem no Senado. Na Câmara Federal tem 8% de mulheres, né? Enquanto nós temos 50% de mulheres no Congresso, na sociedade brasileira. E no Senado, 50% de mulheres no Senado, sendo que nós temos 50% de mulheres na sociedade brasileira, mais de 50%. A Constituição brasileira, ela diz que nós somos uma democracia representativa e participativa. E os temas dessa democracia participativa são temas importantes, já que o Brasil é uma democracia de baixa intensidade. O povo participa pouco da definição dos grandes temas políticos. E de que isso acontece? Já que o povo não participa, quando tem conflito, esses conflitos são todos direcionados ao Poder Judiciário, ao invés do povo decidir sobre uma série de matérias. Então, quem tem feito política ultimamente é o Supremo Tribunal Federal. Aquela Corte Suprema virou o alvo das atenções para a discussão de célula-tronco, de cotas, enfim, de uma infinidade de assuntos que podiam ser objeto de referendo ou plebiscito, né? Então a gente diagnostica esses pontos como os pontos problemáticos. Então, quais são as sugestões e as propostas do PT? E eu queria também discutir como é que as propostas do PT vêm sendo interpretadas, como definir, em que momento nós teremos uma definição sobre o conjunto de propostas e quais são as estratégias que nós temos a partir do tema da reforma política. Em primeiro lugar, o tema mais importante no PT, a substituição do financiamento privado pelo financiamento público. Isso é, garantir a isonomia dos que concorrem e garantir igualmente que haja isonomia dos grupos econômicos diante do Estado, né? Tem gente que não gosta dessa avaliação, mas que o financiamento privado às vezes conduz ao tema da corrupção na sociedade brasileira, né? Então, esse é o tema central que o PT tem defendido, o financiamento público das campanhas políticas. Esse é o tema que às vezes precisa debater para a compreensão desse tema junto à sociedade, né? Em parte, esse financiamento já existe. Por exemplo, o programa eleitoral, que é transmitido nas eleições e fora delas também, como está acontecendo agora com o programa do PT, esse programa já é financiado do ponto de vista público, é renúncia fiscal. Os partidos nada pagam e as TVs renunciam àquela, declaram aquele custo no seu imposto de renda. Então aí já tem uma modalidade de financiamento público. Outra modalidade de financiamento público é no fundo partidário. Os partidos recebem, conforme o seu tamanho, o número de parlamentares, uma cota de recursos públicos que são destinados à manutenção e às atividades partidárias. Então isso não é novo na sociedade brasileira. O que se quer é ampliar para que o financiamento de campanha se introduza ali. Qual é o nosso entendimento? Se nós desenharmos um modelo de campanha mais barato, você terá
um barateamento de campanha, e isso permitirá que as campanhas sejam muito mais baratas, e muitas vezes esse custo da política ele se transfere para o custo dos contratos públicos. Então, nós expurgaríamos esse custo do financiamento eleitoral dos contratos públicos. Por isso, a ideia de ter financiamento eleitoral, né? Público. Se nós somarmos o que foi gasto na eleição passada, da Dilma, se todos os partidos que declararam que gastaram, se você somar tudo isso, dá cerca de 300 milhões de reais. E aí eu fico pensando quanto custa a negociação de um jogador de futebol aqui no Brasil. Quanto custou a vinda do Ronaldinho Gaúcho lá para o Flamengo, a vinda do Adriano para São Paulo. São cifras muito superiores a essas, né? Portanto, o custo de campanha no orçamento público, 300 milhões, foi só o contrato que nós definimos essa semana de Itaipu, mensais, anuais. Então, esse custo no orçamento público nacional é um custo que o orçamento público nacional incorpora rapidamente. As pessoas às vezes falam, mas dá dinheiro para político, não é? O problema do orçamento público brasileiro é o que a gente gasta de juros. 300 milhões está muito aquém e desproporcional ao que a gente gasta de juros no orçamento público brasileiro, que está acima de 100 bilhões anuais, né? Então, um ponto que você sobe dos juros dá 10 bilhões. Então, esse é o tema de que você gastaria uma quantia adequada para financiar esse tipo de atividade, para ter os resultados que a atividade política pode dar para a sociedade brasileira se tiver o financiamento público. Então, esse é um tema central da tática do PT na reforma política. O segundo tema central é como fazer uma transição do voto uninominal, hoje se vota nas pessoas, para um voto partidário, né? Esse tema, na nossa opinião, deva ser feito, tem vários modelos. Um dos modelos é a chamada lista pré-ordenada fechada, que se chega, o partido decide e põe na eleição e o eleitor tem aquelas alternativas. Esse modelo de lista é o modelo que nós achamos que deva prevalecer na reforma política. Agora, tem nuances em relação a como aplicá-lo, né? Uma das nuances que está sendo discutida é a possibilidade do partido oferecer aquela lista pré-ordenada, você proibir a campanha individual, produção de material individual, e o eleitor, eventualmente, se ele quiser alterar a lista, e você então faria um cômputo das pessoas que fizeram o voto partidário e das pessoas que fizeram o voto uninominal. É uma tabela que está sendo proposta, mas o que o tema da lista fechada sempre busca tem uma oposição na sociedade. O eleitor é ressabiado com a perda de poder e ele é ressabiado, às vezes, com o alto poder que se dá à direção partidária. Então, nesse tema, o que se tem discutido na Câmara é como se fazer uma lista em que o eleitor pode ajudar na elaboração da lista dentro dos partidos, e aí seria por voto direto. Como hoje se faz para eleger a direção partidária, através do PED, do voto direto do filiado, o filiado teria o direito ao voto direto na lista, para dizer quem ele quer que esteja na lista. E depois da lista pronta, eventualmente, poder-se ter uma forma do eleitor modificar a lista caso ele queira, né? Então, esse é o modelo que tem sido discutido, mas o PT tem lutado para sair desse absolutismo do voto uninominal e transitar para o voto de lista e o voto partidário. Uma terceira forma que está sendo pensada é
o fim das coligações partidárias. Por quê? Porque muitos dos partidos que estão na Câmara Federal, eles chegam lá pela coligação. Eles fazem aqui em São Paulo coligação com o PT, em Minas Gerais com o PSDB, no Rio com o PMDB, e chegam na Câmara Federal, digamos, na carona dos grandes partidos, né? Bom, alguém podia dizer, mas isso vocês estão querendo matar os pequenos partidos. E o que os pequenos partidos programáticos falam é o seguinte: o PT já foi pequeno, então vocês querem nos impedir de crescer. Por isso que o PT não discute mais cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Isso é, o partido terá que ter um patamar de votos para sobreviver. Não. O fim das coligações não acaba com os pequenos partidos. O PSOL é um exemplo disso. Ele não faz coligações e tem 3 parlamentares federais. Então, o fim das coligações vai obrigar que muitos partidos que não são programáticos a se fundirem e formarem médios e grandes partidos no Brasil e diminuir o número de partidos. Bom, o quarto tema, que é o tema da participação dos segmentos sociais, o tema da lista favorece. Se você quiser estimular a participação das mulheres no Congresso Nacional, é só você fazer a lista. O tema é um tema racial. O número de negros no Congresso é muito baixo. Então a lista favorece que você faça uma lista pensando no mosaico que são os partidos. E o mesmo vale para a questão indígena, né? Então nós achamos que tem que ter um estímulo. É importante dizer que essa decisão não está no Congresso do PT. Mas é importante dizer que essa reivindicação é cada dia mais forte na Câmara Federal e é cada dia mais forte nas entidades que estão mobilizando pela reforma política, o tema de gênero na sociedade brasileira. E a lista é o que mobiliza as mulheres. Eu percebo que é um argumento forte para o tema das mulheres. Você sofre esse questionamento da democracia partidária, mas quando você entra no tema, a mulher fala, não, bom, aí realmente tem razão, né? Isso quer dizer, é uma saída para aumentar a representatividade das mulheres, a representatividade racial e de segmentos minoritários na sociedade. Em relação ao Senado e Câmara, o tema da Câmara ser iniciadora exclusivamente do processo político, do processo legislativo, no que lhe é competência, né? Porque tem competências que são só do Senado, aí não tem sentido a Câmara iniciar o processo político. Mas no que é competência da Câmara, ela ser a instituição que inicia o processo legislativo. E para responder o tema da baixa democracia participativa, nós precisamos ampliar os mecanismos de utilização do referendo, do plebiscito e de iniciativa de leis. Todas as democracias maduras, elas se utilizam de referendo, plebiscito e iniciativa de lei. Quem tem cidadania italiana sempre é consultado pela embaixada para votar em alguma matéria. Recentemente eu vi nos últimos 5 anos, um cidadão italiano que foi consultado sobre pesquisa com célula-tronco. Né? O que acontece nos Estados Unidos? Demora muito a eleição americana, não por um problema tecnológico na terra que tem a Apple, que tem Microsoft, Yahoo, Google, etc. Mas demora porque eles têm que votar em plebiscitos, referendos, iniciativas de lei e uma série de matérias conjuntas, né? Hoje, pela Constituição, você tem que pegar um número de assinaturas, um percentual de assinaturas em determinados estados, que tem que ser assinaturas físicas. Quer dizer, tem que pegar a assinatura da pessoa, sem poder utilizar novas tecnologias de assinatura eletrônica, de colher assinatura digital, enfim, são processos que precisam ser adequados. Alguns temas, estabelecer que percentuais de votação, por exemplo, que remeteriam naturalmente para o referendo, que temas que deveriam ser objeto de plebiscito. Por exemplo, será que a sociedade brasileira deixaria vender a Vale do Rio Doce se tivesse um plebiscito? O sistema de telefonia, se tivesse um plebiscito?
Lá atrás, aqueles que defendiam o sistema de telefonia, hoje dizem, não, vejam como foi importante, todo brasileiro tem um celular, né? Ainda que pai de santo. Né? O que eles nos disseram é que aquele sistema ali não previu que a tecnologia hoje era ter internet. Que os nossos filhos deveriam ter internet, não é isso? E todos veem que o problema da internet interfere na educação, na cultura e na informação. Aquele sistema passou largo e hoje nós estamos aí esquentando a cabeça para ver como oferecer internet para todos os brasileiros. Então, esse é um pouco a agenda que nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, na Câmara Federal.